Meus amigos, infelizmente ontem ficou claro que o sistema vai fazer de tudo para blindar o desgoverno Lula. O que era para ser um instrumento de investigação, a CPMI do 8 de janeiro, acabou se tornando outra coisa, né? Então era para investigar realmente os verdadeiros responsáveis por ação ou omissão, inclusive membros do governo. A exemplo, o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, que segundo o relatório da ABIN, que foi vazado aí pelo senador Marcos Duval, ele foi avisado com antecedência e não fez nada. Também o senhor Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI, que recebeu o mesmo relatório e não fez nada. Mais ainda do que isso, meus amigos, inclusive é o intuito desse vídeo, por isso eu peço que vocês compartilhem ao máximo, porque pode ter gente por aí que ainda não está sabendo disso. Ele adulterou o documento, o relatório da ABIN, né, para omitir a informação de que ele foi avisado com antecedência. Ou seja, isso é batom na cueca, não tem como se desvencilhar disso, né? Até quando vazou aquele vídeo, ele teve que sair do cargo, né? Mas mesmo assim, ele não teve seu sigilo quebrado, ele não teve aí a Polícia Federal na sua casa, ele não tá preso, tá solto, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco, lamentavelmente. Anderson Torres, que nem no Brasil estava, ficou 4 meses atrás das grades. No entanto, o general Gonçalves Dias, que estava lá no local, estava lá no dia, que serviu água aos manifestantes, que interagiu com eles, né? Quase que serviu um cafezinho e tudo mais, não aconteceu nada com ele. Então eu peço que você me ajude a compartilhar muito esse vídeo para que as pessoas saibam, para que todo mundo saiba realmente o que está acontecendo, tá certo? Olha só, bomba! Ex-GSI de Lula e rejeitado na CPMI, G. Dias mandou esconder do Congresso informações da ABIN sobre o 8 de janeiro, tá? Então ele recebeu esse relatório com antecedência, mandou para frente, só que mandou adulterar esse documento, como vocês vão ver aqui, né? Então essa matéria, a princípio, só para deixar claro, né, saiu no Globo, na velha mídia, né? Porque eles adoram dizer aí que nós somos propagadores de fake news. Bom, a não ser que o Globo se retrate e demonstre realmente que errou, que mentiu, né? Que abra aí que mentiu. Isso é verdade, não é fake news, tá? Então, olha só, partiu do general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, a ordem para a direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, suprimir de relatório entregue ao Congresso Nacional os alertas enviados a ele sobre a ameaça de ataques do 8 de janeiro. Então veja que nós temos aqui dois fatos gravíssimos: a adulteração de um documento oficial, tá? E mais ainda, enviado ao Congresso Nacional. Isso é batom na cueca e ninguém está fazendo nada a respeito. E é por isso que as pessoas precisam tomar ciência do que está acontecendo. Então, a pedido da CCAI, que é a Comissão de Atividades de Controle e Inteligência, o GSI encaminhou ao Congresso um documento com informes de inteligência disparados pela ABIN entre os dias 2 e 8 de janeiro, tá? Então, o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, ele que comandava a ABIN, estava acima, né? Ele que estava ali no topo, todo mundo era subordinado a ele, mandou, segundo dados aqui do Globo, segundo fontes, né, do Globo, adulterar esse documento. Ele usou uma instituição de Estado, que é a Agência Brasileira de Inteligência, para fins pessoais, tá? Para omitir informação de que ele sabia, ele foi alertado com antecedência dos atos do 8 de janeiro. Eu me refiro não à manifestação que estava prevista, mas sim aos atos de vandalismo, às depredações, às invasões. Isso é que precisa ficar claro, né? Porque que havia uma manifestação, todos nós sabíamos, né? Com antecedência. Só que as manifestações de direita sempre foram, historicamente, pacíficas, ordeira, sem quebra-quebra, sem arruaça, sem violência, sem vandalismo, totalmente diferente de manifestações de esquerda. E eu tô me atendo aqui a fatos históricos, tá? Historicamente, a de esquerda tem um comportamento. Historicamente, a direita tem outro comportamento. Agora, que haveria depredações, invasões e tudo mais, a ABIN tinha ciência e informou o Gonçalves Dias. E aí o Gonçalves Dias mandou que retirasse essa informação do documento. Por que será, não é? Bom, continuando aqui. A relação enviada à comissão no dia 20 de janeiro continha mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp. Não apresentava, porém, os informes que tinham sido enviados, segundo a agência, diretamente a G. Dias, o nome pelo qual o general é conhecido, né? General Gonçalves Dias. E aí,
O que será feito agora em relação a isso? A CPMI do 8 de janeiro ontem simplesmente foi enterrada. Eles decidiram não aprovar o requerimento de convocação do general Gonçalves Dias. Como é que vai ficar, né? Resolveram convocar o Anderson Torres, que já passou 4 meses preso, né? Então, se ele soubesse de alguma coisa, ele já teria entregue, ou não. Tinha relatos aí de que ele podia até atentar contra a própria vida na prisão. Afinal de contas, a gente sabe que realmente era difícil a situação que ele estava, né? Um policial federal que sempre teve uma carreira idônea, brilhante, estava ali preso por um crime que ele não cometeu. Aliás, sem saber nem que crime era esse que ele estava sendo acusado, porque a defesa dele não teve acesso total aos autos, né? E que nem no Brasil estava, mas que estava lá preso. Então, se ele soubesse de alguma coisa, eu tenho certeza que ele teria entregue. Teria dito, né? Mesmo assim, ele foi convocado para a CPMI. O ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que trocava mensagens ali com outro militar de baixa patente e que, enfim, essas mensagens podem até ser caracterizadas aí como, sei lá, antidemocráticas, como gostam de falar, né? Mas, pelo amor de Deus, você acha que um golpe de Estado estaria sendo arquitetado por uma conversa de WhatsApp entre dois amigos, dois conhecidos? Porque claramente eles são amigos, né? Pelo amor de Deus, né? Para que se haja uma tentativa de golpe, é necessário primeiro um plano, obviamente, né, prévio daquela situação. Depois é necessário que haja, digamos, um poderio necessário e à altura para destituir o governo atual e tomar o poder à força. Essa é a principal característica de um golpe. Não tem como você dar um golpe, né? Ou seja, tomar o poder à força sem ter a força necessária para isso, né? Ou alguém acha que senhoras, né, de 80 anos, sem armas e tudo mais, de maneira pacífica, vestindo verde e amarelo e cantando o hino nacional, iriam tomar a república? Né? Alguém acha que isso seria possível? Pelo amor de Deus, né? Então, para que você tenha a tentativa de um golpe, primeiro é necessário que aqueles golpistas tenham a capacidade de fazer isso. Senhoras de 80 anos, desarmadas, não teriam capacidade de dar um golpe no Brasil, né? Então, no mínimo insanidade conjecturar uma coisa dessa, tá? E por último, a gente tem que se questionar o seguinte, por que o diretor da ABIN, ou seja lá quem foi, que acatou essa ordem do G. Dias, não foi convocado para a CPMI? Por que ainda não foi? Eu não sei ainda, preciso verificar se o requerimento para convocação dele foi apresentado ou não. E se foi, né, se ele foi aprovado ou não. Mas se ele não foi apresentado, por quê? Será que os deputados eles têm ciência disso? Porque, tudo bem, nós temos aqui algo gravíssimo, que foi o G. Dias ter mandado retirar essa informação do relatório da ABIN, que foi enviado depois para o Congresso. Mas também é muito grave o fato do diretor da ABIN ter obedecido essa ordem. Porque acho que não é segredo para ninguém que ordem ilegal não se cumpre. Isso é conhecido no meio militar, mas é uma regra que vale para toda a administração pública. Então, todo funcionário público está sujeito a essa regra. Ordem absurda ou ordem ilegal não se cumpre. Como é que o diretor da ABIN recebeu a ordem para retirar um trecho de um relatório oficial a ser enviado para o Congresso Nacional e simplesmente acatou essa ordem, sem questionar, né? É muito suspeito essa atitude. É no mínimo, tá? Para falar o mínimo aqui mesmo, suspeito. E ele precisa ser convocado e responder por que ele acatou essa ordem. E claro, ele sendo convocado e confirmando isso aqui, eu acho que não vai ter como o G. Dias continuar em liberdade, não é? Então assim, tá muito claro que a CPMI tem o intuito de blindar o Lula, de blindar o desgoverno e de esconder realmente quem é que tem culpa no cartório em relação ao 8 de janeiro, né? Então isso só evidenciou realmente que o desgoverno tem muito a esconder. E eu espero, meus amigos, que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? A CPMI vai durar aí mais ou menos uns 6 meses, né? Uns 5, 6 meses a mais aí. Eu espero que até lá surjam novas evidências e que de fato esse desgoverno possa cair. E não é impossível, tá, meus amigos? Eu lembro a todos, né? Eu sei que é muita coisa acontecendo, a gente acaba esquecendo, mas a CPMI estava prestes a ser enterrada lá no início, né? Ela não ia sair. Lembra? Mas do dia para a noite vazou esse vídeo aí do G. Dias lá interagindo com os manifestantes, servindo água e tudo mais. E aí, não só a CPMI saiu, como de cara, né, quase que instantaneamente, no dia seguinte, o G. Dias foi exonerado, né? Então, realmente, pode acontecer algo nesse sentido, ou até pior, até lá, né? Então, tem muita água para rolar, não vamos desistir e não vamos deixar de acreditar realmente que o nosso país
tem salvação. O que a gente precisa é aguentar aí até o fim do mandato do Lula. Seja até 2026 ou seja um pouco antes, né? Se Deus quiser que ele saia, né? Fazendo isso, a gente salva o Brasil. Em 2026 a gente resolve a parada fazendo maioria no Senado. E como eu já falei em vídeos anteriores, é totalmente possível. A situação só tá do jeito que tá hoje, né? Primeiro, claro, porque ninguém sabe o que aconteceu com o resultado aí de 2022, onde surpreendentemente o político mais amado e mais popular da história do Brasil não ganhou as eleições, né? Mas em grande parte é também porque em 2018, quando nós elegemos o atual Senado, né, os 54 senadores, melhor dizendo, a gente não tinha consciência da importância do Senado, principalmente para frear aí as arbitrariedades oriundas de parte do judiciário. E vocês sabem de quem eu estou falando, né? De algumas figurinhas carimbadas ali. Então, hoje nós temos essa consciência, fizemos a lição de casa em 2022 e em 2026 nós com certeza vamos eleger aí pelo menos 30 e poucos senadores, o que será mais do que o suficiente para nós termos maioria no Senado, aprovarmos o que quisermos e mudarmos de fato esse país. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.